Depois da derrota para o Londrina, o Sampaio Corrêa vai encarar o Sport Clube do Recife. O jogo acontece na próxima sexta-feira. Professor Léo Condé finalmente foi disponibilizado o material, ele analisando em 50 segundos o que o Sampaio Corrêa fez diante do Londrina. Presidente do Sport rechaça Lisca e fala verdadeiros motivos da saída do técnico do Leão da Ilha do Retiro. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Não esqueça, inscreva-se, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. A gente fica na expectativa do próximo jogo do Sampaio Corrêa diante do Sport em casa, porque fora de casa o Sampaio Corrêa não consegue se encontrar e continua amargando derrotas em cima de derrotas. Foram 10 jogos realizados e apenas 2 empates, 2 pontos conquistados, restante insucessos. E o professor Léo Condé vai falar agora aqui no canal Lécio Costa Narrador em 50 segundos. Foi o material disponibilizado para nós. Como é que ele analisa então esse jogo, essa derrota, mais uma no Brasileirão, falando Condé. Bom, foi um jogo de 2 tempos, né? Primeiro tempo o Londrina foi melhor, a gente pecou muito na saída de bola. Depois fizemos algumas correções no intervalo, o Nadson entrou muito bem, né, no intervalo, e no segundo tempo tivemos amplo domínio do jogo. Talvez faltou um pouquinho mais de capricho na hora de definir a jogada, a gente estava muito ansioso, mas a gente jogou, né? Apesar de todos os desfalques que a gente teve aí, alguns atletas se apresentaram muito bem e não tem muito tempo para lamentar, né? Já temos que pensar na próxima partida contra o Sport, vamos ter alguns atletas de volta, temos que olhar para frente, ver o que a gente produziu de bom, corrigir as falhas, principalmente, né, algumas faltas que a gente fez ali na entrada da área ali, acabou resultando no gol do Londrina, mas de um modo geral a gente sai triste pela derrota, mas um pouco satisfeito pelo desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo. Não foi surpresa para mim o Nadson. Nadson, jogador que eu acompanhei vários jogos do Sampaio com o Cordino, jogando em Barra do Corda, jogando aqui em São Luís, excepcionalmente nos jogos decisivos, e sempre disse, está pronto para vestir qualquer camisa dos nossos clubes, ou até mesmo de clubes de fora do nosso estado, porque é um jogador qualificado, rápido. Não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa, o Sampaio não ganhou o Cordino do Campeonato Maranhense, e ele fazendo todas as vezes excelente exibição. Então não me foi surpresa alguma. Depois que ele foi contratado, logo após o Campeonato Maranhense, que a janela de transferência já havia se fechado, e aí teria que esperar mais uns 3 meses, ele ficou trabalhando, ficou treinando, ganhando massa muscular, e que bom que ganhou. E eu sabia que na hora que o Nadson entrasse, ia melhorar, dar uma qualidade para o time do Sampaio Corrêa, principalmente quando o Pimentinha estivesse fora. Ele era esse jogador para de primeira entrar no time. Foi relacionado, entrou no bid, de acordo com a janela, e podia ter atuado logo do começo. Foi uma preferência do professor Léo Condé, que agora elogiou as qualidades do Nadson, mas ele já sabia das qualidades do Nadson, e colocou o jogador no segundo tempo. Sampaio, que poderia ter iniciado com o Nadson. Ele colocou 3 zagueiros, o Carrerete, o Gabriel e o Joécio, os 3 zagueiros, e não utilizou os 3 zagueiros como uma forma de mudar o esquema de jogo, porque ele colocou o Carrerete como o lateral direito, e quando tirou o Carrerete, recuou o Ferreira para a lateral direita, e de acordo com o andamento do jogo, ora o Nadson era o lateral direito, ora bolas. Isso nós comentamos aqui durante a semana. A mudança de esquema, o Sampaio Corrêa joga no 4-4-2 ou joga no 4-3-3. E a melhor formação do Sampaio Corrêa é 4-3-3. Esse é o time base, que inclusive o Condé falou isso em um dos jogos aí fora. Quando você for contra a Ponte Preta ou contra o Novo Horizontino. Mas o time base do Sampaio é esse, 4-3-3, com jogadores rápidos. Mas não tem que ser o 4-3-3 só jogando em São Luís. Tem que jogar 4-3-3 fora de casa. Ah, mas o Sampaio teve 5, 8 desfalques. Bom, tudo bem, mas você tem jogadores alternativos no banco. Você pode modificar o esquema de jogo de acordo com o seu banco.
Você pode utilizar um esquema com 2 alas, com 3 jogadores, 2 alas, 3 zagueiros, 2 atacantes. Sampaio Corrêa não modificou o esquema de jogo. Não, porque Lucas Araújo foi expulso diante do Cruzeiro e não tive a oportunidade de ver. Cara, viu diante do Londrina. Lucas Araújo no meio de campo, compondo com André Luiz, com Ferreira e com Renatinho. O Sampaio, na verdade, está preso quando joga fora de casa. O professor Leonardo Condé não solta o Sampaio para jogar. O Sampaio fica com o freio de mão puxado, esperando a reação do adversário, chamando o adversário para cima de si. O Sampaio não consegue jogar o jogo. O que a gente cobra aqui do Sampaio é que ele verdadeiramente jogue o jogo. Dificulte as ações do adversário. Vá para cima, não tem ninguém melhor do que o Sampaio Corrêa nesse campeonato brasileiro. Tanto é que o Sampaio, se triunfasse diante do Londrina, cara, iria de elevador, né? Iria se consolidar na 5ª colocação. E a sequência dos jogos agora, são mais 19 jogos que o Sampaio tem pela frente, do retorno do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha melhor fora de casa. Mas se o Sampaio já entra com a mentalidade de eu vou jogar atrás esperando o adversário para depois, se tomar o gol, como tem acontecido, tentar jogar. Vai ser difícil o Sampaio Corrêa conseguir algo diferente do que foi até agora. Amargar derrotas em cima de derrotas, jogando fora de São Luís. Ao passo que o Sampaio Corrêa, como fez no segundo tempo diante do Londrina, fosse para cima do time adversário, ia colocar um parafuso na cabeça do Batista, do Adilson Batista, que inclusive estava pedindo aos jogadores, quando o Sampaio começou a jogar bola, fazer o jogo girar, uma bola de um lado para o outro, fazer a inversão de jogadas, tocar. O Sampaio começou bem, mas depois o Londrina assimilou e mudou completamente a postura. E foi quem começou em cima, o Sampaio se defendendo, e o Sampaio não sabia o que fazer com a bola, se livrava da bola, tentava jogar, o Poveda se deslocando de um lado para outro, vinha no sistema de meio de campo, ia na defesa, vinha nas laterais, tentava produzir alguma coisa, ainda deu uma caneta lá no adversário, que foi, salvo engano, no Simon. Foi bonita a jogada. O Catatal se virando também, tentando se organizar, mas o Sampaio só melhorou no segundo tempo, de acordo com a entrada do Nadson. Aquele gol pode acontecer, aquela bola no tumulto é muito complicada, porque ela passa por todo mundo, acaba atraindo a perícia do goleiro com muita gente na frente, e ainda teve mais que o Poveda levou o pé na bola, não encontrou a bola, ela passou rápido ali entre os jogadores dentro da grande área e acabou indo para o gol. E o Gabriel Batista fez uma grande partida, defendeu o pênalti, Joécio muito fora da bola, jogador da qualidade do Joécio também jogou penso, ele joga pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, uma cabeçada para trás, quase o Caprini marca o segundo gol, né? O Sampaio teve uma sorte danada naquele lance, que ele pegou ali na entrada da pequena área para bater a bola que o Joécio jogou para trás. Depois o pênalti desnecessário, um bote daquele, você não dá no adversário, mas não foi pênalti, ele pegou primeiro a bola, ele foi por cima da bola, não pegou o jogador, mas é uma questão de interpretação da arbitragem, é exatamente isso que se fala, né? A interpretação da arbitragem. Eu já qualifiquei aqui, já falei da arbitragem em conteúdos anteriores, que ele poderia ter dado 6 minutos, mas ele deu 3 minutos, com 10 alterações, 5 do Sampaio, 5 do Londrina. Então, quando você quer dar uma amarrada e picotar o jogo, você o faz. O Bandeirinha deu 2 impedimentos que não existiram, e pior ainda, ele não deixou a jogada ser concluída, para depois ele levantar. Ele levantou antes a bandeira, sem deixar que o VAR tivesse a oportunidade de analisar o lance depois. Poderia acontecer algo? Sim, poderia. Poderia não ter acontecido? Também poderia. Como ele não deixou acontecer. Então são coisas que acontecem no futebol e que a gente fica exatamente aqui com a pulga atrás da orelha, tentando entender, tentando analisar a situação.
Então o professor Leonardo Condé analisou o jogo em 50 segundos. E o Sport Clube do Recife, que anda numa situação muito delicada, delicadíssima. O time do Sport Clube do Recife perdeu Arnaldo Lisca, já no jogo diante do Vila Nova, tinha um fuzuê danado nas arquibancadas, jogador mostrando dinheiro, como que eles dizem assim, esse aqui é o mercenário, vamos rasgar o dinheiro, já vai para o Santos, e ele disse que não sabia de nada. Claro que ele sabia, mas quem não conhece o Luiz Carlos, então, quem não conhece o Lisca doido, então ele já fez isso em um monte de time, uma vez mesmo aqui jogando, contra o Sampaio, jogou piada para a torcida do Sampaio Corrêa, né? Então a gente conhece as práticas do Lisca doido, né? Por isso que ele é Lisca doido, né? Chegou Amores, beijando o escudo do Sport, vibrando, quase pulando o alambrado, aí de repente, o chamado, ele vai para o jogo, caladinho, aí o torcedor soube exatamente, devido às redes sociais, devido ao que a imprensa do Sul estava ligando para a diretoria do Sport, para saber, né, e ainda teve coragem de ir na coletiva dizer que não sabia de nada. É muito cara de pau, né? Eu vou te contar, falta de ética incrível. Fala a verdade. Chama o presidente, diz ao presidente, o presidente recebeu uma oferta irrecusável. Vai somar muito para a minha carreira trabalhar no Santos. Infelizmente eu vou ter que abortar o trabalho, o projeto que nós fizemos aqui no esporte. Mas é necessário para a minha carreira. Eu sinto muito. Você olhava olho no olho falando. Mas não, que jogar a demissão, a torcida o demitiu, a torcida o jogou cerveja, a torcida o vaiou. Claro, o torcedor já estava sabendo o que estava acontecendo. O torcedor não é bobo, não. Presidente do Sport Clube do Recife, ele usou as redes sociais exatamente para falar sobre o assunto, para defender a sua parte, defender o Sport Clube do Recife, de acordo com o que o staff do Lisca acabou falando, né? E que o Lisca também falou na coletiva, falando o presidente. Olá, torcida do esporte. Estou aqui para fazer alguns esclarecimentos acerca da saída do treinador. Ontem à noite, ainda um pouquinho antes do início da partida contra o Vila Nova, eu, juntamente com o vice-presidente Augusto Carreras, nós fomos pegos de surpresa com uma avalanche de ligações de jornalistas do Sul, perguntando pela saída do nosso treinador. E, ao final do jogo, fomos até a sala do nosso treinador para conversar com ele e saber da veracidade dessa informação. E dentro da nossa conversa, ficou claro que estava sendo criada, né, uma narrativa para que o clube demitisse o treinador, e onde ele começou a alegar que a torcida do esporte havia o demitido, né, que não havia mais clima para que ele ficasse, e nós seguramos e não tivemos nenhuma atitude em relação a isso. Por quê? Porque seria uma atitude em que oneraria muito o nosso clube, né? Como vocês sabem, todo contrato com o treinador, com o jogador, sempre tem uma cláusula de rescisão. Então, eu não poderia jamais inverter essa posição, não poderia jamais onerar ainda mais a nossa situação financeira. Então, tudo isso denota uma atitude antiética, né, por parte do treinador, que prejudicou não só o projeto. E eu falo de projeto porque, quando nós fomos contratar, ele fez questão de conversar comigo por vídeo, porque eu não estava no Brasil nessa data, e a gente falava muito do projeto de chegar à Série A, né, inclusive dele permanecer após o acesso. Então, denota, mais uma vez, uma atitude antiética, né, que atrapalha o nosso projeto, atrapalha o nosso planejamento. E, então, a partir de hoje, né, recebemos há pouco o comunicado oficial, assinado por ele, em que ele pede a demissão
do Sport Clube do Recife. Tanto Augusto Carreras como Jorge Andrade já estão atrás de um treinador e também de reforços para o nosso clube. Eu gostaria de deixar claro, até para desmistificar duas situações. Primeiro, essa narrativa de dizer que a nossa torcida é quem foi a culpada por demissão do treinador ou da comissão técnica. Não houve isso. Não houve isso. Pelo contrário, a nossa torcida o abraçou desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Agora, também desde o primeiro momento de ontem, antes da partida, que em tom enigmático, o próprio profissional já estava dando todas as características de que iria deixar o clube. Logicamente, a nossa torcida teve uma insatisfação e se manifestou contra. Então, dizer que a nossa torcida é culpada, isso não é justo, não é correto, não faz parte do profissionalismo do esporte. Então, queria deixar isso bem claro. E com relação à questão da rescisão, eu também gostaria de deixar bem claro que o Sport Clube do Recife não abre mão da multa rescisória. Então, estamos aguardando para que tanto o clube para onde ele vai ou ele próprio nos procure para acertar a multa rescisória da saída do profissional. E complementando com mais um fato, eu gostaria de dizer que não houve perseguição a nenhum familiar da comissão técnica, não houve nada. Nós fomos observar as câmeras de segurança do nosso clube, não há nenhum registro de agressão ou qualquer coisa que o valha, tá certo? Estão criando aí uma segunda narrativa, né, mais uma vez, denotando uma atitude antiética, né, uma atitude que não combina com a atual gestão, que recebeu a comissão técnica de forma muito respeitosa, né, com muita responsabilidade. Então, dessa forma que o professor sai, né, que poderia ter saído. Ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade, que ele está faltando com a verdade. Não só comigo, não só com nossa diretoria, não só com nossa instituição, mas também com o nosso torcedor, que tanto o abraçou. E neste quesito, eu queria dizer o seguinte: no quesito respeito, hombridade, ética, ele está do outro lado do alambrado. Ele pulou o alambrado. Então aí o presidente do Esporte Clube do Recife, o esporte está sem treinador, vai ser o interino aqui, o treinador permanente do clube é que vai comandar diante do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, então, chegando na madrugada desta quinta-feira aqui em São Luís do Maranhão. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, muito obrigado e até mais.